havia um homem chamado Marcos, que morava nas ruas da cidade grande. Ele era um mendigo, um homem sem teto que vivia de esmolas e da bondade de estranhos. Marcos nunca teve muita sorte na vida. Ele nasceu em uma família pobre e cresceu em um bairro violento, cercado de drogas e crimes. Ele nunca teve a oportunidade de estudar ou de ter um emprego estável. Aos 18 anos, ele saiu de casa e começou a viver nas ruas, se virando como podia. Marcos não era um homem malvado. Ele era simplesmente uma vítima do sistema, um homem que foi deixado para trás. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não via as coisas dessa forma. Para muitos, Marcos era apenas um incômodo, um estorvo na sociedade. Eles o desprezavam e o humilhavam todos os dias, tratando-o como um animal. Um dia, Marcos estava passando por uma rua movimentada quando uma mulher rica passou por ele. A mulher estava usando roupas caras e carregava várias sacolas de compras. Ela olhou para Marcos com desdém e cuspiu em sua direção. Marcos se sentiu humilhado, mas não podia fazer nada. Ele se afastou, tentando ignorar a dor em seu coração. Mas, para sua surpresa, um homem idoso parou ao seu lado. O homem olhou para Marcos com empatia e compaixão. Ele ofereceu-lhe um prato de comida e um lugar para descansar. Marcos aceitou a oferta, grato pela gentileza do homem. O homem era um filantropo local, conhecido por suas obras de caridade e pelos projetos que ajudavam pessoas em situações como a de Marcos. Ele conversou com Marcos e ficou impressionado com sua história. Ele percebeu que Marcos não era um homem ruim, mas sim uma vítima das circunstâncias. O filantropo decidiu ajudar Marcos. Ele o levou para uma de suas instituições de caridade, onde lhe ofereceu abrigo, comida e um emprego. Marcos aceitou a oferta com gratidão, sabendo que essa seria sua chance de dar a volta por cima. Nos primeiros dias, Marcos teve dificuldade em se adaptar à sua nova vida. Ele não estava acostumado a ter horários, nem a trabalhar em equipe. Mas, aos poucos, ele começou a se acostumar com as rotinas do abrigo. Ele fez amigos entre os outros moradores, e começou a ver o mundo de uma maneira diferente. Mas, apesar de sua nova vida, Marcos ainda se sentia envergonhado pelo que havia acontecido na rua. Ele se perguntava como a mulher rica poderia ter tanta raiva dele sem sequer conhecê-lo. Ele se perguntava como a sociedade poderia ser tão injusta. Um dia, enquanto trabalhava em uma das obras de caridade do filantropo, Marcos encontrou uma das sacolas de compras da mulher rica. Ele a pegou, curioso, e começou a procurar dentro dela. Ele encontrou um cartão de visita com um nome escrito nele, o nome era Fernanda. Marcos não sabia o que fazer com aquele cartão, mas ele se lembrava bem do rosto de Fernanda. Ele se perguntou se ela se arrependia do que havia feito, se ela entendia agora que ele era uma pessoa como qualquer outra. Ele decidiu que precisava confrontá-la, precisava mostrar a ela que ele não era um homem sem valor. Marcos esperou pacientemente do lado de fora da loja onde Fernanda costumava fazer compras. Ele a viu saindo com várias sacolas, e se aproximou dela, com o coração acelerado. Fernanda, ele disse, mostrando-lhe o cartão de visita. Você se lembra de mim? Fernanda olhou para ele, confusa. Ela não conseguia associar aquele homem sujo e maltrapilho com a pessoa que ela havia humilhado na rua. Eu não sei do que você está falando, ela disse, tentando se afastar. Você cuspiu em mim, disse Marcos, com uma voz calma. Você me tratou como se eu não fosse uma pessoa. Você se lembra disso? Fernanda ficou em silêncio por um momento. Ela olhou para o rosto de Marcos e viu a tristeza em seus olhos. Ela se lembrou do que havia acontecido, e se arrependeu profundamente. Eu sinto muito, ela disse, com lágrimas nos olhos. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu estava passando por um momento difícil em minha vida e acabei descontando em você. Eu sinto muito mesmo. Marcos percebeu que Fernanda estava sendo sincera. Ele percebeu que ela também era uma vítima das circunstâncias, que ela também estava lutando para encontrar seu lugar no mundo. Eu te perdoo, disse ele, com um sorriso gentil. Eu não quero guardar rancor. Eu só queria te mostrar que eu sou uma pessoa como qualquer outra. Fernanda se sentiu aliviada. Ela agradeceu a Marcos pela compaixão, e prometeu fazer melhor no futuro. Ela sabia que tinha muito a aprender com ele, e que precisava ser mais aberta e mais compreensiva com as pessoas ao seu redor.
Marcos voltou para o abrigo com um novo sentido de confiança. Ele percebeu que, apesar de tudo o que havia passado, ele ainda tinha o poder de perdoar e de transformar sua vida. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a fazer, mas ele estava disposto a fazer o esforço. Com o tempo, Marcos conseguiu um emprego em tempo integral em uma das instituições de caridade do filantropo. Ele se tornou um líder entre os moradores do abrigo, ajudando-os a se acostumar com suas novas vidas. Ele também se tornou um exemplo para a comunidade local, mostrando que a vida não é apenas sobre dinheiro e status, mas sim sobre empatia e compaixão. Marcos nunca esqueceu do que havia acontecido com ele na rua. Mas ele também nunca esqueceu do que havia aprendido em seu tempo no abrigo. Ele percebeu que o amor e a compaixão são as coisas mais importantes na vida, e que elas podem mudar o mundo para melhor. Alguns anos se passaram, e Marcos construiu uma vida nova e próspera para si mesmo. Ele havia deixado o abrigo e alugou um pequeno apartamento em um bairro modesto da cidade. Ele estava muito feliz por ter um lugar para chamar de lar, e estava grato por tudo o que havia conseguido até então. Uma tarde, ele recebeu um telefonema de um número desconhecido. Ele atendeu, e uma voz do outro lado da linha o cumprimentou. "Olá, Marcos", disse a voz. "Eu não sei se você se lembra de mim, mas eu sou a Fernanda." Marcos ficou surpreso. Ele não havia falado com Fernanda desde aquele dia em que a confrontou na rua. "Claro que me lembro de você", disse ele, tentando disfarçar a sua emoção. "Como você está?" "Eu estou bem, obrigada", disse Fernanda. "Eu só queria dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu naquela época. Eu fui uma pessoa horrível, e eu não posso acreditar que eu agi daquela forma." Marcos ficou tocado pelas palavras de Fernanda. Ele percebeu que ela estava realmente arrependida por tudo o que havia acontecido, e que ela queria fazer as pazes. "Eu te perdoo", disse ele, com uma voz suave. "Eu não guardo rancor. Eu só espero que você esteja bem agora." Fernanda agradeceu a Marcos, e os dois conversaram por alguns minutos. Ela explicou que havia passado por um momento difícil em sua vida, mas que agora estava em um lugar melhor. Ela disse que estava trabalhando em uma organização sem fins lucrativos, ajudando pessoas em situações difíceis. "Eu aprendi muito com você, Marcos", disse ela. "Eu aprendi que não importa o que aconteça, sempre podemos escolher o amor e a compaixão. E eu quero fazer a diferença na vida das pessoas agora." Marcos sentiu uma onda de orgulho em seu coração. Ele estava feliz por ter sido capaz de influenciar a vida de Fernanda de uma forma positiva, e estava grato por ter encontrado um amigo tão especial. Os anos passaram, e Marcos continuou a trabalhar duro em sua vida. Ele se casou, teve filhos e viu-os crescerem. Ele também continuou a trabalhar em instituições de caridade, ajudando pessoas em situações difíceis. Uma tarde, ele recebeu outra ligação de Fernanda. Desta vez, ela estava chorando. "Marcos, eu não sei como dizer isso", disse ela. "Mas eu acabei de descobrir que eu tenho uma doença muito grave. Os médicos dizem que eu não tenho muito tempo de vida." Marcos ficou chocado. Ele não conseguia acreditar que sua amiga estava sofrendo dessa forma. "Eu sinto muito, Fernanda", disse ele. "Eu estou aqui para você. O que posso fazer para ajudar?" Fernanda explicou que havia uma coisa que ela queria mais do que qualquer outra coisa. Ela queria ser capaz de retribuir a Marcos por tudo o que ele havia feito por ela. Ela queria lhe dar um presente especial. Marcos ficou intrigado com o que Fernanda tinha em mente. Ele sabia que ela não tinha muito tempo, mas estava curioso para saber o que ela queria lhe dar. "Qual é o presente, Fernanda?", perguntou ele. "Eu quero lhe dar a chance de conhecer a sua família", disse ela. "Eu descobri que você tem um irmão que está procurando por você há anos. Eu quero lhe dar a chance de se reunir com ele antes que seja tarde demais." Marcos ficou sem palavras. Ele não conseguia acreditar que Fernanda havia encontrado o seu irmão. Ele não tinha visto sua família desde que se tornou um mendigo, e nunca imaginou que teria a chance de se reunir com eles novamente. "Como você descobriu sobre o meu irmão?", perguntou Marcos. "Foi um acaso", explicou Fernanda. "Eu estava trabalhando em uma instituição de caridade quando encontrei um rapaz que estava procurando pelo irmão desaparecido. Ele me contou a história dele,
E eu percebi que poderia ser você. Então, eu comecei a investigar e finalmente descobri que era mesmo você. Marcos não sabia o que dizer. Ele estava emocionado por saber que tinha um irmão que o procurava há tanto tempo, e estava grato por Fernanda ter encontrado essa informação. Como podemos fazer isso acontecer? Perguntou ele. Eu já entrei em contato com o seu irmão, disse Fernanda. Ele está muito animado para encontrá-lo. Ele mora em outra cidade, mas eu vou pagar a passagem de avião para que você possa ir até lá. Marcos ficou sem palavras. Ele estava emocionado com a generosidade de Fernanda, e estava ansioso para ver o seu irmão novamente. Obrigado, Fernanda, disse ele, com lágrimas nos olhos. Eu não sei como agradecer a você. Não precisa agradecer, respondeu Fernanda. Eu só quero que você seja feliz, Marcos. Você merece isso. E assim, alguns dias depois, Marcos pegou um avião para outra cidade para se encontrar com seu irmão. Ele estava nervoso e ansioso, mas também muito animado para finalmente se reunir com a sua família novamente. Quando chegou ao aeroporto, ele viu o seu irmão esperando por ele. Eles se abraçaram e choraram juntos. Marcos finalmente encontrou a felicidade que ele havia procurado por tanto tempo. Os dois irmãos passaram vários dias juntos, se conhecendo melhor e relembrando os velhos tempos. Marcos descobriu que seu irmão havia procurado por ele durante anos, mas nunca tinha conseguido encontrá-lo. Ele também descobriu que tinha sobrinhos e sobrinhas que estavam ansiosos para conhecê-lo. Quando chegou a hora de Marcos voltar para casa, ele estava feliz por ter tido a chance de se reunir com a sua família novamente. Ele sabia que sua vida tinha mudado muito desde os dias em que ele era um mendigo humilhado na rua. Ele tinha aprendido a perdoar e a ser grato por tudo o que tinha. E agora, com sua família ao seu lado, ele sabia que nunca mais se sentiria sozinho novamente. Marcos voltou para casa com um novo senso de propósito e um coração cheio de gratidão. Ele sabia que ainda havia muitas dificuldades pela frente, mas agora ele não estava mais sozinho. Ele voltou a trabalhar como faxineiro em uma empresa, e com o tempo, foi promovido a supervisor. Ele usou sua experiência nas ruas para ajudar outras pessoas que passavam pelas mesmas dificuldades que ele enfrentou no passado. Ele se envolveu em trabalhos voluntários em abrigos para sem-teto e instituições de caridade, ajudando a distribuir comida e roupas para as pessoas necessitadas. Ele nunca esqueceu a bondade que Fernanda lhe mostrou, e manteve contato com ela ao longo dos anos. Ele enviava cartões de Natal e presentes para ela todos os anos, agradecendo por ter mudado sua vida para sempre. Com o tempo, Marcos se tornou um empresário bem-sucedido, mas nunca perdeu de vista a importância da generosidade e da compaixão pelos menos afortunados. Ele começou a investir em projetos sociais e fundou uma organização sem fins lucrativos para ajudar a fornecer assistência a pessoas que estavam passando por dificuldades financeiras. Ele também mantinha contato regular com seu irmão e sua família, e os visitava com frequência. Ele se tornou uma parte importante da vida deles, e a ligação que eles compartilhavam se tornou mais forte a cada ano que passava. Marcos nunca esqueceu as dificuldades que enfrentou em sua vida, mas elas se tornaram uma força motriz para ele. Ele sabia que a vida poderia ser difícil, mas também sabia que havia pessoas que precisavam de ajuda e que podia fazer a diferença em suas vidas. Ele se tornou um exemplo para muitas pessoas, mostrando que não importa de onde você vem ou o que aconteceu em sua vida, você sempre pode dar a volta por cima. Marcos aprendeu a valorizar a vida e as pessoas ao seu redor, e nunca mais se sentiu sozinho. A história de Marcos é uma lição sobre a importância da generosidade e da compaixão. Às vezes, uma pequena atitude pode mudar a vida de alguém para sempre. Fernanda mostrou a Marcos que ele não estava sozinho, e isso mudou sua vida para sempre. Marcos, por sua vez, usou sua experiência para ajudar outras pessoas, e isso se tornou sua missão de vida. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela e também se você se emocionou. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!